Tipos de função. Um dos tipos de função que nós vamos ver é a função constante, onde o valor de x é igual ao valor de y. E x nós chamamos de domínio da função. E o y é a nossa imagem da função. Onde f de x vai ser igual a c. Que esse c, que é a constante, pertence ao conjunto dos números reais. Então, f de x vai ser igual a 2. Esse é um exemplo que a gente vai colocar aqui para a gente encontrar o gráfico dessa função. Então, f de x igual a 2, aqui é o eixo do x, eixo de x, eixo de y. Onde o nosso gráfico vai passar em cima do eixo das ordenadas, que é o eixo do x. Então, sempre vai passar em cima do eixo do y, que é o eixo das ordenadas. E vamos colocar aqui a função de x com o número negativo. Colocar aqui com menos 1. Então, vai ser eixo do x, ou eixo das abscissas, eixo de y, eixo das ordenadas. Então, como ele é negativo, a gente vai colocar abaixo do eixo do x, o nosso menos 1. Então, nosso gráfico vai passar em cima do eixo das ordenadas, ou eixo de y. Nós também temos nossa função do primeiro grau, onde f de x é igual a x mais b. Como exemplo, a gente vai colocar f de x é igual a 2x mais 3, onde nosso a é igual a 2 e nosso b é igual a 3. Então, como é que a gente vai identificar se essa função é crescente ou decrescente? Vai depender do valor do nosso coeficiente a. Então, o valor do nosso coeficiente a está positivo. Então, a é maior do que 0. Então, portanto, essa é uma função crescente. Se fosse ao contrário, se o coeficiente a tivesse com valor negativo, ela seria uma função decrescente. Vou colocar aqui um exemplo. F de x igual a menos 5x mais 2. Onde o nosso coeficiente a é igual a menos 5. O coeficiente b é igual a 2. Então, o valor de a está negativo. Então, a é menor do que 0. Portanto, é uma função decrescente. Agora, colocar um outro exemplo, que f de x é igual a 3x. O nosso coeficiente a é 3. E o coeficiente b nós não temos, então vai ser igual a 0. O valor de a está maior do que 0, porque ele está positivo. Portanto, ele vai ser uma função crescente. E como é que a gente vai identificar no gráfico se essa função é crescente ou decrescente? Então, aqui está nosso gráfico, x, y. Então, quando o a for maior do que 0, ou a função for
crescente, o nosso gráfico vai ser uma reta e vai ficar nessa posição. Quando o nosso A for menor do que zero, ou seja, ela for uma função decrescente, a posição do nosso gráfico vai ser ao contrário. Ele vai ser uma reta nessa outra posição. Nós também temos a nossa função do segundo grau, ou função quadrática, onde f de x vai ser igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde nós vamos identificar f de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 2, onde a é igual a 2, b é igual a 3, c é igual a menos 2. Como é que a gente vai saber se essa função é crescente ou decrescente? Da mesma forma, vamos olhar o valor de A. Então, A está positivo, A é maior do que zero, então ela é uma função crescente. Vamos ver um outro exemplo. F de x é igual menos 3x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, A é igual a menos 3, B é igual a 2, C é igual a 4. Então, como A está negativo, A vai ser menor do que zero. Então, é uma função decrescente. Colocar um outro exemplo diferente. F de x é igual a x ao quadrado mais 3x. Então, A é igual. Como não tem número acompanhado do x ao quadrado, ele vai ser igual a 1. A gente diz que o 1 está invisível. O valor de B vai ser igual a 3. E o nosso C vai ser igual a 0. Como A está positivo, A vai ser maior do que 0. Então, é uma função crescente. Então, toda vez que não aparecer o valor ou de B ou de C, vamos botar aqui outro exemplo, que f de x é igual a menos 2x ao quadrado. O valor de A vai ser menos 2. O valor de B não temos, que é 0. E o valor de C é igual a 0 também. Então, A está negativo, A vai ser menor do que 0. Então, ela vai ser uma função decrescente. Decrescente. Como é que a gente vai saber se, representando no gráfico, se ele está crescente ou decrescente? Vai depender da concavidade do gráfico. Então, se a concavidade estiver voltada para cima, ela vai ser uma função crescente. Então, a concavidade é o gráfico da função
do segundo grau é um tipo de parábola. Então, se ela tiver com a concavidade voltada para cima, ela é uma função crescente. Então, aqui A é maior que zero e ela é uma função crescente. Se a concavidade tiver voltada para baixo, A é menor do que zero. Então, ela é uma função decrescente. Desculpem, gente. Decrescente. Então, ela é uma função decrescente porque a concavidade está voltada para baixo. Aí agora a gente tem como resolver a segunda questão de nossa atividade. Para a gente verificar, para identificar os gráficos. Então, aqui, nossa atividade, onde no segundo ele quer que relacione os gráficos de acordo com as funções. Então, no caso aqui, esse primeiro gráfico, a gente está vendo que é uma reta. Então, que ela é uma função do primeiro grau. Então, portanto, vai ser a função C. Aqui vai ser uma função do primeiro grau, onde hx é igual a 2x mais 3. Então, aqui, em formato de parábola, a gente acabou de ver que é uma função do segundo grau, ou seja, é a alternativa D. Essa daqui a gente não viu, e essa daqui que passa em cima do eixo do y, ou do eixo das ordenadas, é uma função constante, então vai ser a B. Então, essa A vai ser a que sobrou, que vai ser esse outro gráfico. Então, vai ficar C, D, A, B. Agora, nós vamos encontrar as imagens das funções, em que, no terceiro, ele pede o quê? Ele quer que determine, ele deu o domínio da função, deu a função que é f de x igual a 2x mais 1. Ele deu o domínio que é menos 2, menos 1, 0 e 2. Então, vai substituir os valores de x por menos 2, menos 1, 0 e 2 para encontrar a imagem da função, que é o que ele quer. Então, vamos substituir f de x igual a 2x mais 1. Então, vamos substituir pelo primeiro valor, que é menos 2. Então, f de x, que é menos 2, que é igual a 2 vezes x, que é menos 2, mais 1. F de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2, dá menos 4, mais 1. Aqui vai subtrair e considerar o sinal do maior. O maior aqui é 4, então ele vai ficar negativo. 4 menos 1, 3. Então, a primeira imagem é igual a menos 3. No segundo, a gente vai substituir quando x for igual a menos 1. Vai ser igual a 2 vezes x, x é menos 1, mais 1. F de menos 1 é igual. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 1. Aqui, novamente, sinais diferentes, subtrai e considera o sinal do maior. O maior é 2, então ele vai ficar negativo.
2 menos 1 é igual a 1. Negativo. Então, o segundo valor da imagem é igual a menos 1. Nós vamos fazer agora substituindo o valor de x por 0. Então, f de x, que é 0, é igual a 2 vezes x, que é 0, mais 1. F de 0 é igual a 2 vezes 0, 0, mais 1. 0 mais 1 é 1. Então, o próximo valor da imagem é igual a 1. Agora, quando x for igual a 2. 2 vezes x, que é 2, mais 1. F de 2 é igual a 2 vezes 2, 4, mais 1. 4 mais 1, 5. Então, o último valor é igual a 5. Então, aqui, nós resolvemos a nossa terceira questão. Agora, nós vamos resolver nossa quarta questão do nosso exercício, onde deu f de x é igual a 3x mais 2m. Ele deu g de x igual a menos 2x mais 1, sabendo que f de 0 é igual ou menos g de 1 é igual a 3. Então, f de 0 menos g de 1 é igual a 3. Então, ele quer que encontre o valor de m. Primeiro, a gente resolve separadamente o nosso f de x e o nosso g de x. Então, aqui vai ficar f de x é igual a 3x mais 2m. F. O valor de x é igual a 0, que é igual a 3 vezes x, que é 0, mais 2m. F de 0 vai ser igual a 3 vezes 0, 0, mais 2m. 0 mais 2m é igual a 2m. Então, nosso f de 0 é igual a 2m. Vamos encontrar nosso g de x, que g de x é igual a menos 2x mais 1. G de x, que x é 1. Nós vimos aqui que o g de x, o valor de x, é igual a 1. É igual a menos 2 vezes x, que é 1, mais 1. G de 1 é igual a menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 1. G de 1 é igual. Sinais diferentes, subtrai e considera o sinal do maior. Então, maior é 2. Então, vai ficar g de 1 é igual a menos 1. Encontramos nosso g de 1, aí a gente vai fazer que f de 0 menos g de 1 é igual a 3. Nosso f0 é igual a 2m. Menos g de 1 é igual a menos 1, igual a 3. 2m, aí, menos vezes menos, mais 1, igual a 3. 2m é igual a 3, 1 está positivo, passa para depois da igualdade, negativo. 2m é igual 3 menos 1, 2.
M vai ser igual a 2. O 2 está multiplicando. O M passa para depois da igualdade, dividindo. M é igual a 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, nós encontramos o nosso valor de M, que é o que ele estava pedindo. Então, terminamos a nossa quarta questão. Agora, vamos resolver nossa quinta questão, que vai ser o quê? F de x é igual a menos 2x mais 3. Ele quer que determine f de 1. Então, a gente vai substituir o valor de x por 1. Então, f, x é igual a 1, que é igual a menos 2 vezes o valor de x, que é 1, mais 3. F de 1 é igual a menos 2 vezes 1, menos 2, mais 3. Então, nosso F de 1 é igual. Sinais diferentes, subtrai e considera o sinal do maior. 3 menos 2 é igual a 1. Então, nosso F de 1 é igual a 1. Então, finalizamos nossa quinta questão. Agora, a sexta questão. F de x, dada a função f de x, é igual a 4x mais 5. Ele quer que determine x, tá ok? F de x é igual a 7. Então, aqui vai ser 4x mais 5 igual a 7. 4x é igual a 7. 5 está positivo, passa para depois da igualdade, negativo. 4x é igual a 7 menos 5, 2. X é igual a 2. O 4 está multiplicando x, passa para depois da igualdade, dividindo. Então, aqui a gente tem como simplificar. Ou seja, dividir por 2 e por 2. Então, x é igual 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, x vai ser igual a 1